É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Começa agora o seu jornal e estas são as principais notícias. Mais de 2.000 doentes renais fazem hemodiálise nos 15 centros de tratamento do país. Celebra-se hoje o Dia Mundial do Rim. Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola e Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça da Procuradoria-Geral da República iniciam segunda fase da greve. O governo angolano prepara a criação do Fundo Imobiliário de Investimentos de 5 mil milhões de dólares. Da atualidade internacional, mais de 5 mil migrantes estão presos em centros de detenção na Líbia. Do desporto, o PSG volta a cair na Liga dos Campeões Europeus. Jornal da Tarde, quinta-feira, 9 de março de 2023. Tem a garantia técnica de Joel Anselmo, edição de Emília Pascoal. A apresentação de Janete Meio-Dia e Simão João. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12h01. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. O Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, SOJA, e o Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça da Procuradoria da República, SINTEJA, decidem seguir para a segunda fase da greve. Os sindicatos exigem a resolução dos pontos constantes do caderno reivindicativo da classe, mas dados com a Brígida Icala. O secretário-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, Brito Teixeira, disse que ficou decidido na reunião desta quarta-feira, que decorreu na província do Bengo, a paralisação dos serviços devido ao silêncio das entidades patronais, depois de terem realizado uma marcha pacífica no dia 18 de fevereiro, com propósito de protestar o não cumprimento do caderno reivindicativo. De acordo com Brito Teixeira, a segunda fase da greve terá início no dia 20 deste mês, com a paralisação dos serviços nos tribunais do país num período de 15 dias. O SOJA e o SINTEJA reuniram-se na cidade do Bengo, distrito do Panguila, com a intenção de delinear aquilo que é o futuro dos dois sindicatos relativamente à entidade patronal. E chegaram à conclusão de que de 20 a 14 de abril, 20 de março a 14 de abril, poderá existir uma paralisação para essas duas instituições, o Conselho Superior da Magistratura e o PGR. Faremos sexta-feira chegar a documentação às entidades patronais para dar conhecimento. Lembrar que não há necessidade de se realizar assembleias para esse fim. É uma questão de comunicação. Aqui Brito Teixeira, secretário-geral do SOJA. Recorde-se que em novembro de 2022, os oficiais de justiça de Angola e técnicos e administrativos da PGR paralisaram os serviços numa primeira fase da greve, que foi levantada com a promessa do retorno de 60 dias. Entre os vários pontos constantes do caderno reivindicativo, os funcionários dos tribunais e da Procuradoria-Geral da República exigem, por outro lado, a revisão do estatuto remuneratório, promoção na carreira e melhores condições laborais. Ouvíamos a Brígida Icala, Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, SOJA, e o Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça da Procuradoria-Geral da República, SINTEJA, decidem seguir para a segunda fase da greve. E continuamos com as greves, desta vez no ensino superior, onde os professores criticam uma nota do Ministério de Tutela que orienta a marcação de falta aos grevistas, considerando a medida como coação. Em greve desde 27 de fevereiro, os professores reivindicam a atualização dos salários, melhores condições laborais, seguro de saúde, entre outros pontos. A ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria Sambo, garante que não há coação, sendo que as negociações estão em andamento. Obviamente que não satisfaz a ninguém, mas é um direito constitucionalmente consagrado que tem que ser respeitado. O que o governo faz nestas situações é manter sempre a porta aberta, continuar a discutir com os parceiros a melhor forma de ultrapassar as dificuldades. E foi assim que, a propósito das reivindicações que o Sindicato dos Professores de Ensino Superior tem apresentado, que dos vários pontos do caderno reivindicativo, todos praticamente foram resolvidos, subsistindo apenas a questão dos salários e dos subsídios. A lei da greve estabelece que
Sendo a greve um direito, também é direito da entidade empregadora, neste caso o Estado, permitir que os funcionários recebam os seus salários ou não. Porque enquanto vigora a greve, fica prejudicado o vínculo laboral. Portanto, o que está a ser feito é só o cumprimento da lei. Em consequência da greve, os estudantes estão há vários dias sem aulas e são obrigados a pagar as propinas. A ministra do Ensino Superior disse que cada instituição de ensino superior deve cumprir com o estipulado no regulamento. Esta questão de pagamento de propinas é uma questão que está regulamentada em decreto presidencial e cada instituição de ensino superior, no quadro da sua autonomia, tem de cumprir com o que está no regulamento e ajustar à sua realidade concreta em função da situação vivida. Ouvíamos a ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria Sambu. Mais de 2.000 doentes renais encontram-se a fazer hemodiálise nos centros de tratamento existentes no país. A informação foi avançada pelo médico nefrologista e presidente do Colégio de Nefrologia da Ordem dos Médicos de Angola, José Malanda, durante uma entrevista a um órgão público. O Dia Mundial do Rim, que se assinala hoje, foi criado pela Sociedade de Nefrologia com o objetivo de alertar a população para a importância da prevenção das doenças renais, que na maioria das vezes têm uma evolução silenciosa e só se descobre através da realização de exames periódicos. O rim é um órgão do corpo humano cuja função é limpar o que não é essencial dos alimentos que consumimos no dia a dia. É o principal regulador da tensão arterial em todo o sistema circulatório. Os problemas nos rins provocam tensão alta, anemia, osteoporose e todos os problemas relacionados com a dor nos ossos, como gastrite, úlcera, fraqueza geral, cansaço e perda de memória. Os munícipes do Kazenga, em Luanda, pedem mais esquadras de polícia, patrulhamento e iluminação pública para combater o aumento do número de crimes que se registra em algumas zonas, como a Avenida dos Comandos e Quinta Avenida. Aqui o bairro da Quinta Avenida, ultimamente os registros de assaltos aqui à mão armada, à luz do dia e não só, e agressões também por parte de cidadãos, isso tem se aumentado a cada vez mais. O aumento da criminalidade tem sido por falta de ocupação da juventude e também a baixa renda das famílias, sobretudo, e das políticas sociais. Queremos ajuda mesmo, aqui está mesmo mal, queremos um reforço mesmo que possa nos proteger aqui no buraco, porque aqui está mal. Só não pode andar assim à vontade, não pode, tem muita bandidagem, tem muitas casas abandonadas aqui que está provocando essa toda bandidagem aqui. Já matam sempre pessoas aí nas casas abandonadas. Na pracinha dos Cabritos, ali há muita bandidagem. Os miúdos, quando fumam o diamba, devem andar torta à direita, começar a saltar as casas das pessoas, não fica bem. Então precisamos de uma esquadra móvel lá. De acordo com os moradores, nesta segunda-feira, um agente da polícia morreu num dos hospitais de Luanda depois de ter sido atingido por um disparo de arma de fogo próximo ao centro profissional do Kazenga, quando a polícia de intervenção rápida perseguia marginais. E um dia depois, no caso na terça-feira, um mototaxista foi morto por um grupo de marginais próximo à escola Angola e Cuba. Eles como viram como aí frente tem os cones, um trânsito a fazer a operação. Então eles como estavam a fugir. Então fugiu o quê? Eles pegaram na alma dele, começaram a dar tiros à toa. Um tiro já que atingiu num agente de trânsito. Todos os dias se assaltou de moto, todos os dias é roubar as motos e está a matar muito. Vemos um colega aqui que já nem estava a trabalhar, estava apenas a fazer uma refeição. Foi atingido com um tiro da cabeça e morreu na hora. Apelamos à Polícia Nacional, concretamente aqui as quadras dos arredores, nomeadamente o Antenova, que faça patrulhamento constante. Na Avenida dos Comandos, os assaltos aumentaram, segundo o munícipe Eugênio Orlando. O meu irmão tentaram assaltar-lhe a moto, chegando na bomba para pôr a gasolina. Os milhantes vieram e romperam a moto dele. Sorte que aí na bomba tem os segurança que fizeram alguns disparos, mas a criminalidade aqui tem tido aumentado cada vez mais. Eugênio Orlando, morador do município do Kazenga, onde os habitantes pedem mais intervenção da polícia para combater o aumento da criminalidade.
E sem dar entrevista, a polícia local garantiu que estão a ser criadas todas as condições estratégicas para se inverter o quadro atual e assegurou que os marginais estão a ser procurados. Importa aqui referir que no dia 11 de fevereiro deste ano, um agente da Polícia de Intervenção Rápida foi baleado mortalmente, alegadamente por marginais na BCA. Seguimos, um tremor de terra abalou o município de Kakongo, na província de Cabinda. Mais dados com o correspondente da Girassol FM em Cabinda, João Chico. Tremor de terra no município de Kakongo, em Cabinda, preocupa a população. Segundo os moradores, sentiram um batimento estranho de terra, tendo provocado muitas ravinas e as fissuras em algumas residências. A preocupação é maior e acreditam que tenha sido um movimento sísmico, a julgar pelo impacto da ocorrência. Nós sentimos um batimento, mas como quando saímos fora não vimos nada e habituamos aqueles batimentos lá do pessoal do Malongo. E isto passou, mas depois, por volta das 23 horas, voltamos a sentir com um pouco mais de intensidade. Para nós que sofremos um pouco, somos hipertensos e ficamos sem sono, e quando acordamos de manhã nos deparamos que houve aquele fenômeno, digo eu, tão perigoso, porque criou uma ravina maior ali. José Manuel, comandante adjunto dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros em Cabinda, disse que, nesta altura, está a ser feito um trabalho árduo que irá permitir apurar o tipo de fenómeno registrado na localidade. Presumimos que seja mesmo princípio de algum tremor de terra que pode até nos levar a alguma tendência de compreender possa ser tendência sísmica. Mas, no entanto, não conseguimos aferir por não estarmos de momento preparados para poder aferir e definirmos qual é dos cenários que ocorreu, mas que não é simplesmente deslizamento de terra, é um fenômeno que nós apelidamos como sendo fenômeno estranho que precisa de estudos para averiguarmos e podermos de facto poder alertar a comunidade nacional, quer seja internacional, de que é que se trata de concreto. O administrador do município de Kakongo, Armando de Carmo, pede calma aos moradores e assegura que foi criada uma comissão técnica que nos próximos dias irá apresentar os resultados deste fenômeno. Criamos uma equipe aqui local que foi até o local aferir, averiguar exatamente o que esteve a acontecer e, tendo dado conta da dimensão e a gravidade do assunto, acionamos a estrutura provincial, falamos com a sua excelência do governador, que prontamente está a tomar mecanismos, já está a contactar as estruturas de Luanda, uma vez não termos aqui um gabinete de controle sísmico, o que se aventa, nós não temos matéria suficiente para determinar o fenômeno neste momento. Então é assim que a senhora governadora e o vice-governador para a técnica estão a acertar contato para, portanto, buscar as equipes especializadas e fazer o levantamento e determinar efetivamente, com certeza, o fenômeno ocorrido aqui. Ouvíamos o administrador municipal de Kakongo, tudo à volta do tremor de terra que preocupa a população local. A partir de Cabinda, João Chico, saudações. Agora, política de Angola e do mundo. A secretária de Estado da Família e Promoção da Mulher, Alcina Quindanda, realçou em Genebra, capital da Suíça, o compromisso de Angola com os direitos humanos e a inclusão das pessoas com deficiência. A responsável disse que o Estado angolano aprovou para a adesão à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência através da Resolução número 1/13 de 11 de janeiro da Assembleia Nacional, tendo depositado os instrumentos para a ratificação em 2014. A governante revelou também que na área desportiva, o governo angolano, através do Departamento Ministerial, lançou programas de sensibilização e inserção de pessoas com deficiência e atualmente estão inscritos e inseridos na prática desportiva 2.888 indivíduos com deficiência. Alcina Quindanda chefia a delegação angolana na 28ª sessão do Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que decorre desde o dia 6 e vai estender-se até 24 de março naquele país. O Presidente da República, João Lourenço, conferiu posse hoje a 16 embaixadores angolanos. Depois de tomar posse, o embaixador de Angola na Nigéria, José Babukina Zau, afirmou que um dos focos deverá ser aproveitar o potencial nigeriano nos setores econômico e continuar a identificar novas áreas para a cooperação entre os dois Estados.
Nós recebemos as rotações precisas de Sua Excelência Presidente da República para que possamos, além de manter aquilo que nós temos como nível de cooperação, mas procurar outras possíveis áreas que podem alavancar a nossa diplomacia econômica. As rotações foram baixadas, a ordem foi dada e nós temos que cumprir para que nós possamos identificar as áreas que podem melhor ajudar Angola no âmbito do seu crescimento econômico. A embaixadora de Angola na Suíça, Filomena Delgado, afirmou que melhorar a imagem de Angola continuará a ser um dos principais desafios. No âmbito do que será a nossa missão, em termos de melhorar a imagem do país, captar investimento privado no turismo, então são essas as premissas que vamos ter como base para o nosso trabalho. Já existem acordos, portanto tem que ter o domínio desse acordo e atualizar de acordo com o contexto que estamos a viver agora. Os acordos que existem já levam alguma data, mas quero recordar que são relações já mais ou menos com base no fator econômico. Se nos lembrarmos que durante, logo a seguir ao processo da guerra que nós vivemos no país, a Suíça foi um dos países que cooperou com o Ministério da Agricultura na construção de escolas agrárias na Kibala e no Bié. Portanto, são bases que nós podemos retomar e levar avante no âmbito também das prioridades do nosso país. Embaixadora de Angola na Suíça, Filomena Delgado. O Presidente da República, João Lourenço, conferiu posse na manhã de hoje a 16 embaixadores angolanos. Luanda vai contar nos próximos tempos com um hospital oncológico de referência. O anúncio foi feito pelo Presidente da República, João Lourenço, que adiantou ainda que a unidade hospitalar de grande dimensão vai poder dar cobertura ao tratamento de doenças de outro fórum. O Executivo vai dar início à construção de um grande hospital oncológico em Luanda. Hospitais oncológicos em outros pontos do país serão num segundo momento. O que podemos dar já como um dado praticamente adquirido é a construção desse grande hospital oncológico na cidade de Luanda. Pelos custos de um hospital oncológico, não vamos pôr um em cada província. O que deverá acontecer é a construção de hospitais oncológicos regionais, para atender regiões. Um para a região sul, um para a região centro, norte e leste. O chefe de Estado fez esses pronunciamentos nesta quarta-feira, quando da reinauguração da maternidade Irene Neto na cidade do Lubango. João Lourenço fez saber ainda que numa segunda fase, outros pontos do país ganharão hospitais oncológicos regionais. O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, MASFAMO, promoveu o ato central da Jornada Março Mulher, com o objetivo de promover e valorizar as conquistas das mulheres e a sua participação ativa na inclusão digital e também a valorização da equidade do género em Angola. A líder associativa Manásia Futa e a ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria Sambo, falam dos desafios enfrentados pela mulher na atualidade. Para nós, jovens mulheres desta nova Angola e da Angola que queremos, chama-nos a atenção naquilo que é o compromisso para além das redes sociais, na participação ativa, quer na compreensão das políticas ativas de comunicação e inovação, mas também no processo de advocacia social para o alcance e inclusão de todas as jovens e mulheres a nível das 18 províncias de Angola. Vemos também que o número de mulheres docentes, de mulheres com mestrado e com doutoramento tem vindo a aumentar, mas é preocupante ainda o facto de a representatividade da mulher nos órgãos de gestão principais das instituições de ensino superior, isto é, reitoras, presidentes de institutos superiores ou diretoras de escolas superiores, ainda é muito, mas muito reduzido. Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria Sambo, e os desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade angolana por ocasião do Dia Internacional da Mulher, assinalado ontem, dia 8 de março. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. O governo angolano prepara a criação de um fundo de investimento imobiliário de 5 mil milhões de dólares,
segundo a ministra das Finanças, Vera Daves de Souza. De acordo com a ministra, o fundo deverá servir para gerir os ativos recuperados no âmbito do combate à corrupção, que rondam os 15 mil milhões de dólares entre imóveis, carros, participações e dinheiro. Vera Daves de Souza disse que o governo pretende criar o fundo para colocar os imóveis e contratar, por meio de um concurso público, uma sociedade para gerir e apenas receber as unidades de participação. Quanto aos 15 mil milhões de dólares recuperados, Vera Daves de Souza afirmou que deste valor, 5 mil milhões já estão resolvidos, sendo que a maior parte não é dinheiro, mas sim imóveis, carros e alguns bens colocados à disposição de ministérios ou dados a entidades públicas que permitem que se dispense a aquisição de instalações para si. Chegou a hora dos destaques do desporto. E quando já são 12 horas e 21 minutos, é sobre o desporto que vamos falar. O Bayern de Munique voltou a vencer o Paris Saint-Germain, desta vez por 2-0, e eliminou a formação francesa da Liga dos Campeões Europeus de Futebol. Os golos do conjunto alemão foram apontados pelo camaronês Choupo-Moting aos 61 minutos e Serge Gnabry aos 85. Em Londres, o Tottenham não conseguiu virar a desvantagem de 1-0 frente ao AC Milan, tendo empatado sem golos e ficou afastado da Liga Milionária. Milan e Bayern juntam-se ao Benfica e o Chelsea nos quartos de final. A próxima semana, Porto e Inter de Milão, Manchester, Leipzig, Napoli, Frankfurt e Real Madrid-Liverpool discutem as outras 4 vagas. Polícias arrumam militares e ficam com a supertaça. Do futebol, Dagosto visita Santa Rita sem 2 jogos de peso. Mais desporto, daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Notas da atualidade internacional, onde destacamos que cerca de 5 mil migrantes estão detidos em centros de detenção oficiais na Líbia. Segundo o chefe da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, este número pode aumentar. Edna Firmino. Com certeza, segundo António Vitorino, denunciou a violação dos direitos dos migrantes na Líbia e instou a busca de alternativas à detenção de pessoas a caminho do exílio. Estes pronunciamentos foram feitos em Genebra nesta quarta-feira. Na Líbia, a agência da ONU e a IOM colaboram com a agência de refugiados Acnur para prestar assistência aos migrantes em centros de detenção oficiais. 3 palestinianos foram mortos hoje por forças israelitas em Jaba, uma pequena localidade a sul de Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde palestiniano. De acordo com as forças israelitas, as tropas invadiram a vila de Jaba para prender suspeitos procurados por ataques militares. Os suspeitos dispararam contra as tropas israelitas, que responderam e atingiram mortalmente 3 palestinianos, todos membros do grupo militante Jihad Islâmica, segundo a polícia. O Senado francês, com a maioria da direita, votou esta madrugada o adiamento da idade mínima de reforma de 62 anos para 64 anos, o principal ponto da reforma das pensões do presidente Emmanuel Macron. Depois da meia-noite, 201 senadores pronunciaram-se a favor do artigo 7 do projeto de lei, que aumenta em 2 anos a idade da reforma. 115 votaram contra e teve 29 abstenções. A votação aconteceu no final de uma maratona parlamentar de 15 horas de discussão sobre aquele artigo, tendo a esquerda apresentado centenas de emendas para impedir o debate e a direita recorrido a um dispositivo excepcional para as ultrapassar. Ouvimos a Edna Firmino e a atualidade internacional. Voltamos à atualidade nacional para recordar que, durante o mês de março, a Rede Girassol tem prestado homenagem a todas as mulheres, com conteúdos dirigidos a essa camada da sociedade. É verdade, Janete, e neste período ouviremos depoimentos e histórias de vida de diferentes profissionais nas suas áreas de atuação. E hoje vamos seguir com o depoimento de uma professora do ensino médio.
sou a Sandra do Rosário, trabalho como professora. Realmente não é fácil conciliar trabalho e ser mãe, tendo em conta que trabalho os 2 períodos, quase que não tenho tempo para os filhos. Chego em casa já cansada, exausta e isso tudo, então muitas das vezes até ponho mesmo em risco a educação deles por falta de tempo. Mas sempre que tenho tempos livres, eu faço o possível de passar maior tempo com eles para compensar os momentos que lhes tenho faltado. E assim, o momento mais difícil da minha vida foi quando me separei do marido. Passei a fazer os 2 papéis, nesse caso papel de pai e mãe. Aí as coisas ficaram mesmo muito complicadas. Deus te fez mulher. O mês de março está longe de terminar, por isso, na sexta-feira, amanhã, no caso, teremos mais um depoimento. Vamos ouvir uma motorista de autocarro. Chegamos ao fim deste jornal, mas antes vamos recordar os destaques. Mais de 2.000 doentes renais fazem hemodiálise nos 15 centros de tratamento do país. Celebra-se hoje o Dia Mundial do Rim. Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola e Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça da Procuradoria-Geral da República iniciam segunda fase da greve. Governo angolano prepara fundo de investimento imobiliário de 5 mil milhões de dólares. Da atualidade internacional, destacamos que mais de 5 mil migrantes estão presos em centros de detenção na Líbia. Do desporto, o PSG volta a cair na Liga dos Clubes Campeões Europeus. Jornal da Tarde, quinta-feira, 9 de março de 2023. Garante a técnica o Joel Anselmo, a edição foi de Emília Pascoal. E as vozes de Janete Meio-Dia e Simão João. Daqui a pouco tem grande jogada. Boa tarde. Boa tarde. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.